Olá, sou Ronaldo Carvalho do podcast Fala Comigo e eu estou aqui com um convidado super especial também, um comentarista, Vinícius do Te Informei. E nós vamos estar trazendo hoje assuntos super interessantes. Eu o convidei para estar aqui porque é um comentarista político, mas o nosso compromisso é com você que nos acompanha, que nos assiste, e a nossa ideia do podcast do empreendedorismo é trazer informação, e a gente tem que estar linkado na cidade, o empreendedor, ele já se liga nesses candidatos, porque ele já está fazendo levantamento, porque tem gente que coloca agora uma fantasia de cordeiro, né? Mas tem uns lobos que se candidatam, então essa é a ideia que a gente relutou um pouquinho para entrar trazer esse tema, porque a gente estava nos sentindo tão amado. Poxa, que maneira que você levou lá. E, dependendo do assunto político, sempre tem aqueles que vêm para bater, né? Mas faz parte da informação. E, Vinícius, prazer estar com você aqui. Eu não vou falar de você, porque eu posso falhar em algumas coisas, mas eu vou deixar você se apresentar, que você sabe melhor de você do que eu. Bom, primeiro eu quero agradecer, tá, Ronaldo, pelo convite. Eu achei a sua ideia extraordinária e eu acho que tem uma demanda muito grande a informação na política. Bom, mas eu vou primeiro me apresentar. Eu sou Vinícius, sou casado, tenho um filho, sou cristão e já estou sendo empreendedor desde 2007, então já tenho aí uma bela estrada. E eu comecei a comentar sobre política porque durante muito tempo na minha vida eu entendi que eu tinha que trabalhar bastante e quem tivesse no governo pouco se importava. E, na verdade, depois de alguns anos, eu vi que isso era uma situação errada. Eu tinha que trabalhar, mas eu tinha que também ajudar a fazer uma política boa. Então, por isso eu comecei a falar da política. Eu acho que a gente tem como melhorar, eu acho que a escolha pode ser melhor, e por isso, quando eu recebi o convite do Ronaldo, eu achei extraordinário, porque a gente vai ter bastante demanda para te passar, e por isso eu comecei a fazer esse canal do Te Informei, para informar especificamente de Vassouras. Mas agora a gente vai expandir e vamos falar aqui sobre a nossa região. O Te Informei, eu comecei a acompanhar porque eu gosto de entrar no... Quando eu tive essa ideia de falar sobre a política nas cidades, eu comecei a acompanhar pessoas. E a gente vai logo procurar sobre as obras da cidade, sobre os gestores. E a gente vê aquele que só manda coraçãozinho, a gente vai ver por quê. Tem aquele que só manda... como é que se diz? Aquele dislike, a gente vai ver por quê. E eu percebi, através do seu Instagram, do seu Te Informei, de que você consegue equilibrar, né? Você cobra, você elogia, mas essa é a visão que eu tive. Agora, a sua cidade, onde que é a sua cidade? Bom, eu moro em Vassouras, né? Tem 14 anos que eu moro em Vassouras. Uma cidade extraordinária, não sei se todos conhecem. Se não conhece, pode visitar que vai gostar. Eu vi que você falou sobre uma ponte e parece que vai começar uma obra na ponte e você falou, tá vendo como que vale a pena cobrar? Exatamente. Então as pessoas não têm muito essa noção. E hoje a gente percebe que as redes sociais elas estão muito acesas, né? E as pessoas, às vezes, quando você faz uma crítica, até que vai favorecer aquele morador que está sendo esquecido, mas tem sempre aquele grupo que até chega a ser agressivo nas palavras. Como você lida com isso? Bom, essa parte aí, eu vou te ser sincero, eu não tive esse tipo de problema. Porque na cidade pequena existe uma dificuldade muito grande, que é você fazer crítica aos nossos governantes. Por quê? Porque muitas pessoas conhecem. Eu, pessoalmente, conheço o prefeito de Vassouras, já tive com ele em diversas situações, foi uma pessoa muito próxima a mim. Então é difícil você reclamar ou você fazer uma reclamação de uma gestão de uma pessoa que você conhece. Então, como o município, geralmente as pessoas se conhecem, então ninguém faz nenhum tipo de reclamação. Então eu comecei a fazer algumas demandas. Essa foi uma ponte em Pirauí, que fica mais afastado, né? Uma ponte que está numa situação horrorosa. E a gente começou a botar em evidência e saiu a condição de fazer uma reforma naquela ponte.
Por isso que eu até fiz aquele vídeo, falando, viu como vale a pena? Então, assim, na política municipal, eu vi que há uma dificuldade muito grande das pessoas botarem demandas, porque são conhecidas e ficam um pouco sem graça. Você acha que cidades do interior acontecem algumas perseguições? Eu acho que as pessoas têm receio de perseguição. Eu não recebi nenhum tipo de perseguição. Mas eu acho que a grande maioria, quando me encontra na rua, até é engraçado você falar isso, porque assim, quando eu comecei a fazer os vídeos, algumas pessoas começaram a me encontrar na rua e falaram assim, cara, você é um cara corajoso. E eu ficava meio assim, corajoso? Eu não me associava como corajoso, eu me associava que a política você precisa participar. Quem não participa da política acaba sofrendo muito. E é o que a consequência que nós já temos há muitos anos. Você dá uma olhadinha na maior parte dos municípios aqui da nossa região e as demandas simples não são feitas. Porque a gente sofre muito, porque a gente não tem como cobrar. Então, esse canal Te Formei foi exatamente assim. Eu não recebi crítica, foi muito elogio. Porque exatamente há uma falta de demanda das pessoas reclamarem da gestão, exatamente por receio, ficar preocupado, né, de receber uma represária. Às vezes tem muita gente que trabalha na prefeitura e às vezes tem receio de falar alguma coisa por ser prejudicado. Então, há esse tipo de situação na política municipal. Você vê que é muito fácil as pessoas na rede social falarem de Lula, falar de Bolsonaro, que são todos distantes. Mas da município, não. Foi até uma ideia que nós estivemos conversando sobre que hoje o camarada ele quer saber, ele quer discutir política que acontece lá em Brasília, você falou bem interessante, e não vê o que está acontecendo debaixo do seu nariz. Exatamente. Entendeu? Exatamente essa é a demanda. Então, assim, é uma coisa que eu sempre me indaguei. E por que esse assunto veio à tona? Porque eu pensei o seguinte, cara, a gente precisa lidar com a política na nossa cidade. Sim. Lá... É onde a gente pode mudar. Como falava a Legião Urbana, nos palácios de Brasília. Não temos acesso. Então, assim, o que vaza lá são poucas coisas, né? E às vezes, quando você é um pouco mais inteligente, igual a gente costuma buscar essas informações antes de discutir, a gente percebe que muita votação, ela girou muito dinheiro, muita compra disso. Você acha que acontece isso nos municípios? Então, infelizmente, né, eu acho que tem. Eu até fiz uma pesquisa no meu Instagram e muita gente participou e eu fiquei assustado que deu mais de 85% dando a votação que entende que há compra de voto. Que é uma situação que deixa a política pobre. Porque se você não consegue cobrar o político, porque o político faz a compra de voto, ele nunca vai votar pela população. Ele não vai ter a pressão da população, porque ele entende que ele não tem o que prestar conta. E infelizmente, não só eu, mas acho que a boa parte das pessoas entende que a compra de voto é uma outra coisa que a gente vai fazer uma campanha fortíssima. Então você fez uma pesquisa, 85% das pessoas que entenderam que há compra de votos no município. E eu fiquei assustado, tá? Eu entendia que tem, mas tanta gente entender que é assim, tão grande a compra de votos, eu fiquei assustado com essa pesquisa, né? Então, assim, nós queremos também fazer um trabalho com o TRE, nós vamos procurar o TRE, como é que a gente vai esclarecer? Utilidade pública, né? Como é que a gente vai trazer isso para o público poder denunciar sem ficar em evidência, né? Que também é um risco, né? Então, assim, a gente vai fazer um trabalho todo nessa parte também, porque é uma outra parte que nos interessa bastante. A gente quer político e político que esteja lá comprometido com o voto. Responda se quiser. Você acha que também existe a compra de voto lá dentro do Legislativo? Então, essa situação eu não vou saber te responder. Eu faço muito voto que não tem... Vamos falar nível assim, você acha... a gente está falando por enquanto dos municípios. Você acha que acontece isso nos municípios? Então... Daqui a pouco nós vamos entrar precisamente em Vassouras. Já que você perguntou assim tão especificamente, eu vou responder o que eu acho. Tá? Por exemplo, as prefeituras têm muitos carros comissionados. E é uma quantidade fora da necessidade do município.
Aonde tem muito carro comissionado, há benefício para diversas pessoas. Então, é uma situação Troca de favores, né? perigosa. Eu não vou afirmar aqui que tenha isso, tá ok? Porque eu não vou saber responder. E também eu não vou querer também acusar ninguém de nada. Mas por ter muitos carros comissionados, é uma situação que é uma demanda que não deveria ter. E quando há muitos carros comissionados, quem autoriza, quem dá o aval para que os carros comissionados sejam criados é a Câmara dos Vereadores. É lá, o prefeito precisa ir lá, pedir, e a Câmara dos Vereadores tem que aprovar. Então, assim, há uma situação delicada. Mas eu não vou entrar nessa parte porque eu não vou saber Maravilha. afirmar. Mas Quantos é uma situação vereadores ruim. tem lá na cidade? 12. 12. E como é que é o nível de vereadores, assim, a nível que eu digo, quantos por cento já são antigos, quantos por cento são novatos, quantos por cento há uma renovação, por exemplo, de 12, sempre renova 3 ou 4? Bom, se eu não me engano, tá, que nunca foi vereador foram 2. Né, nesse grupo atual. Então né? teve menos de 20% de renovação. 2 que não tinham sido vereadores ainda, né? Mas a briga para a campanha de vereador é muito difícil. Quem está no mandato Quantos votos tem a cidade de Vassouras? tem, eu não vou precisar, mas acho que 20 mil votos, aproximadamente. Você consegue ver aí? Vamos pesquisar o site, nossa assessoria. Em torno de 20 mil votos, aproximadamente. Maravilha. E hoje, falando do rumo das eleições ano que vem, nós já temos lá alguém, assim, já tem alguma pesquisa, não oficial, claro, mas assim, já estão ventilando alguns nomes lá nas redes sociais? Sim, já tem pesquisa acontecendo, né? Já saiu algumas pesquisas, né? Mas essas pesquisas são particulares, né? São para entender, eu acho que para formação tem que registrar a pesquisa, né? Então essas são mais assim, uma prévia do candidato. Eu tenho acesso a algumas dessas pesquisas, mas eu não vou passar. Não, claro que não, melhor porque não, né? não tem autorização para fazer, né? Mas a gente tem alguns candidatos, né, que têm aparecido nessas pesquisas, né? A vice atual, a Rose, ela é uma pré-candidata, né? Ela tem aparecido nas pesquisas, né? 22 mil? 22 mil, né? Mil votos na cidade. Então, assim, nós temos o atual vereador Kiko Brandão, ele é um pré-candidato, né? José Alencar se ventila muito. Está ventilando o nome dele, né? O Renatinho é um candidato também que vem em muitas eleições, né? Provavelmente é um pré-candidato também, e tem aparecido nas pesquisas, né? E tem também uma pesquisa que aconteceu de vereadores, mas eu não vou entrar nessa parte agora. É muito complicado, porque depende muito da área que foi feita, né? Sim. Às vezes faz uma pesquisa numa área que o candidato, o pré-candidato mora, né? Forte, né? Forte. E Vassouras é um município, apesar de não ter uma população grande, é um município muito grande territorialmente. Então, assim, tem lugares que são muito distantes. E ali tem uma particularidade de um político, em outro lugar tem a particularidade de outro político. Então, a pesquisa tem que ser ampla, né? Tem que ser em todas as áreas para a gente poder ter uma noção. E essa pesquisa que eu tive acesso é bem ampla, mas eu não tenho o nome da autoridade aqui para passar ela. Maravilha. E você, hoje, como que você avalia os candidatos? Se você quiser avaliar, se quiser falar. Então, vamos falar da Rose, que ela é uma extensão desse governo, né? Porque ela é vice-prefeita e como o Severino já está no segundo mandato, ele não tem possibilidade de vir novamente. Então, a Rose, ela é a extensão desse governo e eu vou falar minha opinião pessoal, tá? Essa gestão foi a gestão que mais arrecadou na história de Vassouras. Uau! Isso é uma notícia boa. Então, né? A cidade está um luxo. Deveria. Opa. Mas o que aconteceu? Apesar de ter foi a gestão que mais arrecadou, vai entregar com a maior dívida que o município já teve na sua história. Então você vê que há um desequilíbrio total. Já que você mais arrecadou, como é que você vai entregar uma maior dívida? Por quê? Porque seguiu o modelo
É por isso até que eu quero chamar a atenção de você que é jovem, tá? Porque a política passa muito por você. E quando a gente não entende o que acontece na política, a gente acaba repetindo o erro. Eu acho que o brasileiro, nós sofremos muito que a gente vem repetindo os erros. E quando a gente repete o erro, o resultado é igual, né? E aconteceu nessa gestão o que aconteceu em todas as gestões ruins. Aumento de gasto de maneira sem uma responsabilidade. Começou a se arrecadar mais, começou a se gastar mais. Aí a arrecadação foi diminuída por uma situação, saiu um royalty do gás que a prefeitura de Vassouras tinha ganho por uma liminar. Só que essa liminar, quando é uma liminar, para quem não entende tanto, é uma decisão provisória. Ela pode se permanecer ou não. Não é uma decisão definitiva. Então, a prefeitura estava recebendo por liminar esse royalties, só que a justiça entendeu que Vassouras não tem direito. Foi retirado um valor que estava recebendo. Houve demissão? Não, de jeito nenhum. Houve acréscimo. Caiu a receita, mas... Caiu a receita. E não cortaram o gasto. Não cortaram o gasto. Eu acho que essa gestão que a Rose participa, ela fez uma armadilha para ela mesma. Porque ela foi gastando de maneira não leal com o município. Porque se você tem uma receita maior, eu acho que você tem que juntar uma receita para você atacar aquelas mazelas que o município tem. E que essa gestão, infelizmente, não atacou. Uma das grandes mazelas de Vassouras é a falta de emprego. As pessoas se formam, não ficam na cidade, porque não há tanto emprego para a pessoa fixar na cidade. E como aumentou muito a arrecadação, poderia sim ter feito um parque industrial, chamado indústrias, para gerar emprego. Só que foi sendo gasto em carro comissionado, em praça, foi aumentando gasto de combustível, foi aumentando gasto de aluguel de carro, foi fazendo um monte de gastos que a prefeitura não tinha, porque a arrecadação estava lá em cima. Foi feito empréstimo, foi feita uma série de situações. É uma coisa que eu não consigo entender, né? Aumenta a arrecadação, faz-se empréstimo. Parece que essa onda de empréstimo rodou as cidades, pelo menos na nossa região, que a gente não pode falar de onde não conhece, né? Mas na nossa região rondou as questões de empréstimo aí, né? Sim, e o que acontece com o empréstimo? O empréstimo é muito bom quando você pega o dinheiro. Não sei se você já pegou empréstimo, mas quando você pega o empréstimo é uma maravilha. Você pega o dinheiro. Você está com dinheiro em conta, é muito bom. Só que o dinheiro que você pega, você vai pagar o dobro. E além de você pagar o dobro, se você pega esse dinheiro para você resolver um problema sério, eu acho que vale a pena. Tem situações que não tem como esperar. Tem uma obra que essa prefeitura atual fez no 15, que alagava demais. Aquela população ali sofria demais nessa época de chuva, mas sofria demais. Perdia tudo. Foi feita uma obra ali de estrutura para acabar com esse alagamento e acabou. Isso foi uma obra sensacional. E se essa gestão tivesse pego, porque essa obra custou 6 milhões, se essa gestão tivesse pego 6 milhões emprestado e botado ali, eu ia dar parabéns. Por quê? Porque é uma coisa de grande necessidade. Só que foi pego 40 milhões. O resto do dinheiro foi para diversas coisas. Na sua maioria, reforma de quadra, construção de quadra, campo de futebol, reforma de praça, construção de novas praças. E botou muito dinheiro nisso e deixou aparentemente a cidade mais atrativa, né? Só que se você rodar hoje comigo, boa parte dessas praças precisa de reforma. Precisa ali de gastar uma boa grana. Então pegou esse dinheiro e jogou na rua. Se tivesse pego esse dinheiro, tivesse colocado lá no 15, eu ia falar assim, ó, muito bem. Ou tivesse pego o restante e falar assim, vou fazer um parque industrial para a cidade. Eu vou transformar a cidade de Vassouras numa cidade de emprego, num polo de emprego. Há pouco tempo atrás, Três Rios fez isso, alguns anos atrás. E Três Rios subiu, cresceu de uma maneira incrível. Só que isso é gestão. Então,
a vice, eu acho que ela carrega um peso muito grande de ter participado de uma gestão que vai entregar a cidade muito endividada. Além de estar endividada, há 4 meses atrás, o atual prefeito, numa audiência pública de finanças, falou que tinha em torno de 16 a 20 milhões de boletos em aberto para serem pagos. E dali vai de tudo, tá? Vai de aluguel, vai de pagamento de coleta de lixo, tudo que você possa imaginar está nesse bolo. Então, infelizmente não houve nenhum tipo de melhora. Eu acredito que hoje eu já esteja operando um valor bem acima do que esse. Então vai entregar uma cidade falida, aonde você foi a gestão que mais arrecadou. Então eu acho que a Rose leva uma dificuldade grande, porque ela faz parte de uma gestão, infelizmente, eu falo isso, eu não tenho nada contra o Severino, eu não tenho nada contra a Rose. Gosto pessoalmente dos dois, mas eu cheguei a uma conclusão que ou a gente participa da política, eu quero, assim, eu não falei, mas eu vou até abrir aqui, as pessoas que me conhecem mais de perto sabem que eu quero muito entrar na política. Só que tudo tem seu tempo. Hoje eu não tenho nenhuma intenção de vir como candidato. Mas eu tenho, acho, como ajudar falando sobre política. Passando principalmente para os mais novos, a importância de uma política. Porque essas pessoas mais novas podiam agora estar colhendo emprego. Se lá atrás tivesse feito uma gestão para isso. Só que não foi feita gestão para emprego. Foi feita uma gestão para enfeitar uma cidade, deixar ela bem maquiada, só que está colhendo um preço muito alto. E agora precisa de maquiar de novo. Vai ter dinheiro? As pessoas estão muito miojo, né? Estão querendo muito presente, né? A gente vê cidades na nossa região, tem uma ótima arrecadação, poderia ser a melhor em tudo, mas e as pessoas aplaudem porque é uma cidade que faz muito show. Você tocou no ponto... As pessoas não pensam no futuro, não pensam no momento. É uma cultura, né, talvez do brasileiro, não sei. E às vezes não valoriza uma obra que vai ficar debaixo da terra. Eu já fui envolvido em coordenação política, onde os candidatos até falavam, isso não dá voto. Então eles acabam fazendo aquilo que dá voto. E hoje tem algum assunto polêmico lá rodando a cidade, rodeando as câmaras? Fala se quiser. Tem. Mas eu vou até abordar esse assunto que você falou um pouquinho. Você falou de show, né? Essa gestão, eu acredito, ter sido a gestão que mais show fez na cidade. De todos os gêneros. De gospel a sertanejo. Não, mas ela fez. Tem gente que você fala, pô, que deu um show. Não, ela, no decorrer do seu mandato, cara, ela fez muito show. E era só show bom, tá? Isso que você falou... esse dinheiro... Isso contando que nós ficamos um período de pandemia que sim, não podia. Não podia, mas foi muito forte show. Então, se não fosse a pandemia, ia ter mais ainda. Tanto que eu vejo essa atual gestão mais preocupada em justificar de não ter um show do que justificar uma prefeitura falida. Eu acho que tinha que justificar porque está deixando uma falência tão grande. Eu acho que a população, é por isso que é importante você mais jovem participar. Show é uma maravilha. Eu adoro festa. Se estiver fazendo uma festa aí na sua casa, me chama. Eu adoro festa. Leva aí. Só que o gestor público não pode se eleger por festa. Ele tem que se eleger pelo trabalho que ele fez. E a gente tem que começar a avaliar o político pelo que ele deixou. Como é que ele deixou a prefeitura? Como é que ele deixou o Estado? Como é que ele deixou o país? E aí a gente vai ter cada vez condições de a gente ter uma política melhor. Então, isso que você falou foi uma tônica dentro da cidade. Muito show e chega uma hora que o dinheiro acaba, né? O dinheiro acabou. E hoje não está se pagando coleta de lixo em dia. E uma outra consequência também da falta de dinheiro, para passagem de ônibus ficar um preço mais atrativo, o município ele tem que pagar uma parte, né? Subsidiar. E não aguentou fazer isso, tirou sua participação, a passagem de ônibus aumentou. Mas por que a passagem de ônibus aumentou? Porque a prefeitura fazia um subsídio, só que hoje ela não tem condições de fazer. Então, olha como a política vai interferindo nas coisas mais básicas para a gente. Se tivesse Sadia, você que paga ônibus em Vassouras, estaria pagando menos. E seria melhor ou pior?
E são essas coisas que nós temos que avaliar e botar na ponta do lápis para a gente escolher. Então, terminando a sessão da Rose, eu acho que a Rose tem uma dificuldade pela gestão muito ruim que eles estão deixando na cidade. E você perguntou se está acontecendo alguma coisa na Câmara, né? Tá, na verdade está. Está, e assim, essa gestão, ela tem a sua responsabilidade, só que essa responsabilidade tem que ser compartilhada com a Câmara dos Vereadores. Porque tudo que o prefeito pediu para aumentar custo, a Câmara dos Vereadores aprovaram. E aprovaram de maneira rápida. O empréstimo, se você vê a gravação, quanto tempo demorou para aprovar um empréstimo, você vai falar assim, não é possível. E foi aprovado assim, sem saber quando ia começar a pagar, qual é a parcela que ia pagar. Muitos vereadores ficaram sabendo da parcela, agora começou a pagar. Então, assim, foi aprovado assim, ó, buf. Que irresponsabilidade. Que irresponsabilidade. Então, essa responsabilidade é da atual gestão e da maioria dos vereadores. A maioria por quê? Porque apenas 2 votaram contra. Todos os demais a favor. Então, esses também são responsáveis em uma falência do nosso município. E por isso, houve um atritozinho lá entre os vereadores. Na verdade, o presidente da Câmara de Vereadores, Zé Maria Capucci, uma pessoa emblemática na cidade, uma pessoa que tem vários serviços prestados à cidade, uma pessoa que tem realmente um histórico positivo na cidade. E ele fez algumas colocações para o vereador Vitor, que o vereador Vitor começou a colocar nas redes sociais dele algumas coisas que ele fez como vereador. E uma delas é votar contra o empréstimo, votar contra o aumento de salário de vereadores, votar contra o aumento de carro comissionado, votar contra essas situações todas que eram importantes para o município, né? E o Zé Maria Capucci não gostou muito e soltou algumas coisas ali pro Vitor. Então, assim, tá pegando fogo a política ali. E eu acho que esse ponto é o que vai definir essa campanha. Tá muito cedo. Então o termômetro lá tá. Tá. E do outro lado tem o Kiko, né? Que é uma oposição dessa gestão, né? Votou contra todas essas pautas, né? E ele vem como uma possibilidade, uma mudança de rumo de gestão na cidade. Então, eu acredito que vai polarizar entre eles dois. Acho que tem também o José Alencar, tem também o Renatinho, né? Lógico que assim, eu estou falando isso, mas a política ela é muito viva, né? As coisas mudam e mudam com uma rapidez incrível. Isso é uma coisa de momento, a né? rede social, né, ela muda de um jeito... Então ela muda rápido. Então, assim, eu acho que essa conversa que nós estamos tendo aqui, de repente, muitos que vão estar nos ouvindo nunca ouviu isso. Por quê? Porque não existe oposição, não existe informação. Fica muito restrito a quem vive da política, quem conhece da política. E o nosso objetivo aqui é trazer para você. Por quê? Porque te informando, eu acho que você pode tomar a melhor decisão possível. E esse é o objetivo desse podcast. É te informar e você faz o que quiser com essa informação. Maravilha. E não vamos ficar só em Vassouras, em breve nós vamos estar falando de outras cidades. Sim. E muito bom esse levantamento que você faz, esse trabalho informativo. E o podcast Fala Comigo, ele está aqui à disposição. A ideia é essa que você falou, é trazer informação, conquistar, elevar o nível intelectual do eleitor, porque uma coisa que a gente fala muito, você tem na sua rua, no seu bairro, uma pessoa, gente boa, que está sempre ali, na eleição você acaba votando nele, mas você acaba matando um cidadão que nasceu para aquele serviço e está limitado àquilo ali. Quando chega lá e não entende lei, ele não entende o papel de vereador, a função, o papel de vereador, que nem a população muitas vezes sabe. Não sabe. Porque, então, assim, a gente acaba entrando nesse calabouço que vive, né? Porque, por isso que eu gosto muito do empreendedorismo.
Eu acredito que a pessoa tem que ter um pouco do seu empreendedorismo. Hoje a gente vê pessoa, se elegeu, mudou. Mudou porque foi jogado num lugar que ele na hora só pensou no salário. Sim. E às vezes aquela pessoa o lobista municipal, né? É aquele camarada que está sempre na Câmara de Vereadores, caminhando entre os secretários, pede ajuda para uma festa, faz um pedido para uma rua aqui, mas quando ele se torna um vereador... Então, assim, é muito importante a gente saber quem escolher. E eu não sou muito a favor do nome oposição, até porque eu sou contra o sistema político de eleição eleitoral. Eu não me sinto à vontade em ver que aquele camarada que se está votando para ser um legislativo e fiscalizador do executivo está indicando o executivo. Exatamente. Como ele está indicando uma pessoa que ele gosta, uma pessoa que tem afinidade, tem que ser independente. Tem que ser independente. Mas é o sistema eleitoral do Brasil. E por isso que a gente tem que conversar sobre ele, né? Porque, assim, quanto mais a gente conversar, a população vai entender o que um vereador de verdade faz. E eu vou dar uma dica aqui, ó. Se o vereador ele não correu para impedir o seu município de quebrar, ele não merece estar lá. Porque não adianta ele falar assim, trouxe uma lâmpada, trouxe aqui uma... Não é essa a função. Isso ele pode fazer também. As pessoas confundem função com obrigação. Mas ele tem que fiscalizar. Ele é pago e bem pago, tá? Para fiscalizar. E para impedir que o prefeito, o executivo, traga ruína ao município. Se ele não faz isso, a sua função foi jogada para trás. E aí que a gente tem que ver se ele merece ou não estar lá novamente. E falando também um pouquinho da região, eu andei passando bastante também por Mendes. Mendes, você falou uma coisa interessante lá de Mendes, sobre aquela questão dos votos, né? Mendes também acho que a gente merece destacar algumas coisas, né? E algumas coisas até que eu gostei bastante. E antes eu vou até falar da última eleição, né? Na última eleição, olha como o cenário precisa de informação. Abstenção, voto nulo e voto em branco tiveram mais votos quem venceu a eleição. Então, quem venceu ficou em segundo lugar. Quem venceu foi o branco. Foi a abstenção. Mas por que isso? Porque às vezes a pessoa está descrente, as pessoas acham que todo político é igual, que eu acho uma grande falha. Eu acho que tem políticos bem diferentes, né, com visões bem diferentes. Então isso é porque falta um pouco de informação. E em relação à política de Mendes, cara, eu vou te falar um negócio que eu achei maneiro demais lá na gestão de Mendes, que é um café que eles servem na rodoviária. A prefeitura serve juntamente com o governo do estado, né, um café da manhã a 50 centavos. Cara, eu achei muito legal porque eu acho que o poder público ele tem que fazer as coisas que a população precisa. E tem muita gente que às vezes não tem como tomar um café. Cara, eu adorei essa ação. Eu até gostaria de repassar para as outras cidades. Na sua cidade que você não tem, cobra o teu vereador, cobra aí teu gestor. Compartilha aí, marca seu prefeito, marca o vereador da tua cidade. Eu vou pedir para ele repetir algo que acontece numa cidade aqui de Mendes. É um café que tem na rodoviária. É um café, ó. É café com leite, é um pão, né? Pão com manteiga e um frio e fruta. Poxa, cara, um cafezinho da manhã a 50 centavos. 50 centavos. 50 centavos. Então, assim, é uma coisa que tem muita gente que às vezes sai de casa muito cedo, começa às 5 horas da manhã, e às vezes não sai nem com uma refeição. Ali já tem uma refeição. Eu achei um projeto legal, uma ideia legal e muito bem executado. Então, mandar aí um recado aí para os prefeitos da região, os vereadores, marca e todo mundo, e vão mandar um recado já para o prefeito de Mendes, qual é o nome dele? Jorge Henrique. Jorge Henrique. Trabalhamos junto. Um abraço, Jorge Henrique. Esse canal nosso é isso. É falar o que acontece. Sim. Se tiver alguma coisa que precisa de um puxão de orelha, a gente faz. Nós vamos dar esse puxão de orelha, porque a ideia aqui é colaborar com o teu governo, com o governo dos prefeitos da região, colaborar com o eleitor. Com o eleitor entender, né? E em Mendes, especificamente, além disso, eu vi também um cuidado especial do prefeito com a saúde. Eu vi criação de postos de saúde, está construindo um hospital lá muito bom, né? Então, assim, esse é um lado também muito legal. E eu vou trazer uma demanda também da população, tá, prefeito? Porque, assim, o nosso objetivo aqui
não é passar a mão, mas a gente também destacar coisas importantes, né? E a população de Mendes, uma parte da população, que são os professores, tem reclamado demais que foi uma promessa sua de eleição que você iria equiparar o piso da categoria. E eles querem essa promessa. Eles querem. Prometeu. Então, assim... Ninguém é obrigado a prometer nada. Não. Mas é obrigado a cumprir o que prometeu. Isso. Então, assim, eu vou até mergulhar um pouquinho mais nesse assunto, eu vou visitar a Câmara de Vereadores, vou entender um pouquinho mais desse pedido de salário para poder trazer. Só estou trazendo uma demanda da população, tá ok? Eu vou me informar mais para poder trazer. O foco foi Vassouras, em breve nós vamos ter Mendes, Paulo de Fronten, Barra do Piraí. Piraí tem coisa que falar, hein? E a gente também tem, eu lembrei, tem Pinheiral, né? Pinheiral. Paracambi. Paracambi, é uma cidade que eu morei lá há muito tempo também. Maravilha. Vamos falar de Paracambi. Então, gente, é com muita dor no coração que a gente está encerrando esse bloco, que então, com muita alegria de tudo que foi falado aqui. Eu acredito que ninguém tem que ficar magoado com nada que foi falado, porque foi falado algo de interesse da população. Sim. Então, são eles os verdadeiros, aqueles que elegem, os que pagam impostos e os que merecem maior respeito. Então, compartilhe essa entrevista, compartilhe esse bate-papo, marque o seu vereador, marque o prefeito, marque pessoas da sua cidade. E como nós recebemos muitas mensagens no privado, de pessoas que às vezes moram fora e gostam do trabalho que a gente tem feito. Então, assim, isso nos encoraja muito. Então, em breve nós vamos estar trazendo... Aliás, prefeito de Vassouras foi convidado, sim. Prefeito de Mendes foi convidado, de Barra do Piraí foi convidado, de Piraí foi convidado. Então, assim, os outros, alguns não conseguiram nos dar retorno. Então, assim, ninguém pode falar que... Não, mas esse canal aqui está aberto, né? Tá aberto. Até você canal informativo. Você que está assistindo, ajuda a gente a divulgar. E se você quer ver alguém aqui dando uma resposta, bota lá, gostaria de ver tal pessoa aí na política para fazer uma entrevista. Dá uma ideia para a gente também que a gente vai gostar e a gente vai buscar trazer para você. E a gente precisa de patrocinador também. Isso, vai ser muito bem-vindo. Manda para a gente aí. A gente precisa de patrocinador. Marca aqui, se você é lojista, se você é empresário, e a gente vai estar aí divulgando. Se for preciso, vai lá na porta da loja, faz um vídeo. Então, vamos que vamos. Então, Vinícius, nós estamos encerrando. Muito obrigado pelo ter disponibilizado seu tempo para trazer essas informações, para trazer esse bate-papo. E estaremos de volta na próxima semana. Tá, então, ótimo. Ó, eu que agradeço, tá, Ronaldo? Muito fala obrigado. o seu Instagram, como é que as pessoas te seguem lá? O meu Instagram é Te Informei. Eu comecei a falar de política e ele começou a bugar, tá, gente? Mas vocês podem procurar lá no Rezende Vinícius. Será que é oposição? Eu não sei o que aconteceu. Mas a gente vai apurar. Já já ele tá aí de novo. Te Informei ou Rezende Vinícius 75. Segue a gente lá que a gente vai ter uma satisfação imensa. Então, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado, que vai vir mais papo de política. Prazer é meu. Então, segue a gente no YouTube, compartilha essa página. No YouTube é @falacomigo73. Instagram podcast _Fala Comigo 73. E o meu pessoal é @Ronaldo Carvalho. Valeu! E quem está nos controles ali é a nossa técnica, a nossa assessora jurídica. Tanta coisa numa pessoa só. É mais barato assim, a gente economiza. Técnica de luz. Técnica de luz, sargentona aqui. Um abraço, Thaís Carvalho, beijo.